Olá, seja bem-vindo! Você acaba de chegar no Estação Educação para mais uma aula de Educação Física do professor Marcelão do 8º ano. E hoje a gente vai falar sobre uma modalidade esportiva que é praticada por muitas pessoas, que geralmente essas pessoas elas fazem corridas na rua. Essas geralmente elas correm longas distâncias. Tem pessoas que correm 2 km, 3 km, 4 km. Tem gente que consegue correr muito mais, uma distância muito maior, de 20 km, 30 km. E essa modalidade, ela tem um nome e ela é geralmente praticada também na Olimpíada, que é a maratona. Maratona é uma corrida de rua de longa distância. Eu estou falando de longa distância mesmo, não estou falando de 10 minutos correndo não. Eu estou falando de uma distância muito grande, onde você precisa superar o seu corpo e fazer com que ele consiga chegar ao final. Então hoje a gente vai entrar um pouco em detalhes de como que é a maratona e como que a maratona surgiu e como que a maratona entrou na edição dos Jogos Olímpicos da Era Moderna. Vamos lá! E como eu estava dizendo para vocês, maratona é o quê? Uma corrida de longa distância. E essa corrida ela pode ser feita em qualquer lugar, seja na rua, seja em estradas. Quando a gente utiliza, por exemplo, morros e outros aclives, declives, a gente está entrando em outro tipo de corrida, não é o nosso caso. Hoje a gente vai estar falando daquela o quê? Da maratona, que é aquela corrida de rua ou corrida de estrada que pode ser feita também. No nosso caso, a gente vai estar falando da modalidade maratona, que é praticada nas Olimpíadas, e a gente tem aí grandes histórias de grandes atletas que conseguiram superar suas marcas e consagraram-se grandes campeões das Olimpíadas. Então, vamos continuar. Então, como que surgiu o termo maratona? Maratona, como que surgiu? A lenda diz que maratona aconteceu que um soldado, ele foi lá, ele precisava percorrer uma distância entre duas cidades. A distância entre essas duas cidades era em torno de 40 quilômetros. Por que ele precisava percorrer? Quando as duas cidades elas estavam se combatendo ali para ver quem ganhava a guerra, o que acontecia? Quem ganhasse, se a cidade que invadiu, por exemplo, se ela perdesse, a outra cidade iria para invadir a outra cidade para que acontecesse o quê? Matar uma grande matança de todas as pessoas que ficaram lá. Então esse soldado, como a sua cidade ganhou a guerra, ele precisava voltar rapidamente para a cidade dele para poder avisar para a população que ganharam e que os seus filhos e suas mães, as pessoas que ficaram, elas não morreriam. Então ele precisava percorrer essa distância o mais rápido possível para conseguir chegar ali e as pessoas não se matassem. Por quê? Porque o que ficou decidido quando os seus maridos foram para a guerra? Que se eles perdessem a guerra, que todos se matassem e não se rendessem. Então por isso que o soldado, quando sua cidade ganhou, ele precisou ir lá rapidamente para que seus familiares eles não viessem a se matar achando que tinham perdido a guerra, porque a guerra, você sabe como que é, tem guerras que são duradouras. E foi esse caso, durou mais tempo do que eles imaginavam e poderiam pensar que tinham perdido a guerra e seus familiares poderiam se matar. Então eles mandaram um soldado e esse soldado ele precisava correr muito rápido para chegar lá e avisar e as pessoas não se matarem. Então daí que vem a origem do termo maratona. Essa cidade que foi invadida, ela tinha um nome também. É a cidade de quê? De Marathon. Então por isso que vem maratona. Então o soldado tinha que sair de Marathon para sua cidade para poder avisar para os seus compatriotas que tinham ganhado a guerra e que eles não precisavam se matar. Por isso que vem o nome, o termo, o significado do termo maratona. Então, nas Olimpíadas da Era Moderna, vocês lembram? Pierre de Coubertin, Barão Pierre de Coubertin, que foi o grande idealizador dos Jogos Olímpicos da Era Moderna em 1896. Então eles queriam uma modalidade esportiva popular, que chamasse a atenção, onde as pessoas pudessem participar. Então por isso que ele resolveu trazer o quê? A maratona para os Jogos. Então foi a primeira vez aí da Era Moderna, das Olimpíadas da Era Moderna, que a maratona foi disputada. Como eu disse para vocês, naquela lá a gente tinha a cidade de Marathon, lembra a cidade que foi invadida? E a gente tinha a outra cidade, que eu não disse qual era o nome de vocês. Estou falando de Atenas, na Grécia.
Então a gente tinha duas cidades, Marathon e Atenas. Uma cidade estava guerreando com a outra, então Atenas ganhou a guerra, precisava então sair de Marathon para Atenas para avisar para a população que tinham ganhado a guerra. Então por isso que veio esse nome da maratona. E a distância entre Marathon e Atenas era em torno de 40 quilômetros. Por isso que a primeira maratona da Era Moderna, que foi em 1896, nas Olimpíadas, ela tinha a distância de 40 quilômetros. Só nas Olimpíadas de 1908, quando as Olimpíadas foram disputadas na Inglaterra, que a gente tem um acréscimo de quilômetros aí. Por quê? Porque a gente tinha a largada e a gente tinha a chegada. A largada ela foi do quê? No Castelo de Windsor. A chegada foi no Estádio Olímpico de Highfield. Então, esse percurso, ele aumentou o percurso de 40 km para 42 km, 195 metros. Por quê? Porque a gente tinha ali a realeza. Então, precisava se percorrer ali aquela distância para você também saudar o rei e a rainha da Inglaterra, no caso. Então, por isso tem esse acréscimo. Então, depois de 1908, a maratona não era mais disputada em 40 km, mas em 42 km e 195 metros. Isso é importante. Como eu disse para vocês, a primeira Olimpíada da Era Moderna foi em 1896. Nós só tínhamos a participação de homens. A participação das mulheres só foi ter em 1984, onde a gente teve a participação da maratona feminina nas Olimpíadas. Então vocês vejam a distância e o tempo que demorou para que as mulheres participassem da maratona feminina ali. Então vocês vejam o grau de importância que teve as Olimpíadas de 1984 para a maratona feminina, que a gente teve a inserção da maratona ali, e com isso o esporte, o atletismo feminino começou a ser enxergado e visto de uma outra maneira. Só que vocês sabem que a maratona, como eu disse, são 42 quilômetros. Correr 42 quilômetros não é fácil para ninguém. Não vou pedir para você agora, assistindo essa aula, vamos lá, vai lá na rua, lá vai correr 42 quilômetros. Não é isso. Você precisa do quê? De treinamento. E esse treinamento ele precisa ser exigido, porque você vai ficar numa prova 42 quilômetros, que vai levar aí, se a gente pegar os recordes mundiais, 2 horas, 2 horas e meia. Se a gente está falando de atletas amadores, esse tempo vai aumentar. A gente está falando de 3 horas e meia correndo. Então, participar de uma maratona é um grande desafio para as pessoas. Então, se você quer desafiar o seu corpo, você tem que participar primeiro de quê? De um treinamento específico para que você consiga iniciar e terminar a maratona. Então, dentro disso, a maratona ela exige o quê? Muita energia e muito treinamento. Então você precisa fazer muita energia. E o nosso corpo, ele precisa, como que ele vai seguir essa energia? O nosso corpo é como se fosse um quê? Um carro. Ele precisa o quê? A gente colocar aqui o alimento, né? A energia nele. Então, toda a energia que o nosso corpo vai ter, ele vai ter uma origem do quê? Dos alimentos. Então você tem que se alimentar para conseguir a energia que você precisa. E o treinamento é um treinamento específico para as pessoas que participam de corridas de longa distância. Então a gente vai entrar um pouco em detalhes a importância da alimentação e a importância do treinamento para aquelas pessoas que querem um dia participar de uma maratona. Como eu disse para vocês, a alimentação é o início da vida de um atleta, assim como o treinamento. Através da alimentação você vai conseguir a energia necessária para você conseguir finalizar a corrida de maratona. Por quê? Porque você consegue ingerir carboidrato. E cada alimento vai ter uma quantidade específica de carboidrato. Por isso que os atletas, eles sempre têm uma pessoa que vai estar orientando eles para dizer qual é o melhor alimento que eles devem ingerir. Antes do treinamento, durante o treinamento e depois do treinamento. Por quê? Porque dependendo do alimento que ele vai estar ingerindo, vai estar dificultando esse processo dele de absorção desses nutrientes, que no caso aí a gente está falando dos carboidratos, que é o que vai dar mais energia para ele.
Por quê? Porque os nossos músculos eles precisam de energia para poder fazer os movimentos e correr demanda muita energia. Então, um atleta de maratona ele vai ingerir muito carboidrato, mas ele vai gastar muito carboidrato. E os nossos músculos precisam de uma energia. Essa energia que fica armazenada no seu músculo se chama glicogênio. Então vocês vejam, eu preciso comer, eu vou comer, na minha alimentação vai ter carboidrato, esse carboidrato vai ficar armazenado nos meus músculos através do glicogênio. E é esse glicogênio que vai possibilitar você fazer uma corrida de longa distância. Por isso que é importante você se alimentar bem e saber quais são os alimentos que você deve ingerir para esse tipo de treinamento. Então, se você pretende ser um atleta corredor de longa distância, a primeira coisa que você deve procurar é um nutricionista para poder te indicar a melhor alimentação para você conseguir chegar no seu ponto final, que é o quê? Terminar os 42 quilômetros e 195 metros da maratona. Como vocês observem, a gente vai conseguir o quê? Através da alimentação, a gente vai conseguir os carboidratos e o glicogênio necessário para que a gente consiga finalizar a corrida de maratona. Só que acontece, o treinamento específico para maratona não é um treinamento simples, é um treinamento aeróbio. Por que é aeróbio? Porque ele precisa que você tenha uma grande capacidade de quê? De você absorver oxigênio, porque o oxigênio ajuda nesse processo de conversão desses nutrientes que eu disse para vocês em energia para que você consiga fazer esse trabalho. Então, o treinamento específico para atletas que fazem essas corridas de longa duração são aquelas corridas, aquele treinamento aeróbio. Então, o treinamento aeróbio vai te possibilitar fazer essas longas distâncias. Com isso, esse treinamento aeróbio vai te estar fortalecendo algumas partes do seu corpo importantes para esse processo. Se eu estou correndo muito, eu respiro, tenho que respirar muito. Para quê? Captar oxigênio. Então vou lá, vou respirar, estou captando oxigênio. Então o que acontece? Quem é o responsável por absorver esse oxigênio da atmosfera? Os nossos pulmões. Os nossos pulmões, eles acabam no treinamento aeróbio ficando o quê? Mais fortes, mais fortalecidos. Só que não é só você captar oxigênio. O que acontece? Essa energia, ela precisa... não é só o oxigênio que a gente precisa também de quê? Que a energia circule para o nosso corpo. E o sangue também tem essa função também. Quando o nosso sangue começa a circular pelo corpo, ele possibilita também você ter mais energia para fazer as atividades. Você já parou para pensar que quando você, por exemplo, está correndo, você sente a sua perna um pouco mais pesada? Já parou para pensar nisso? Por que ela fica pesada? Será porque você está ficando fortão? A musculatura da perna está ficando durinha? Não é só por isso não. É porque o sangue está circulando mais ali nos membros inferiores, nas suas pernas. Por quê? Porque as suas pernas precisam de quê? De energia, produção de energia. Então o que acontece? Vai ter uma maior circulação sanguínea nas suas pernas. Então as suas pernas, teoricamente, elas vão ficar o quê? Mais pesadas. Então vocês vejam, o sangue ele precisa circular. Então, pulmão e coração eles ficam mais fortalecidos devido ao treinamento que você passou. Por isso que é indicado esse tipo de treinamento para as pessoas que têm problema respiratório, aquelas pessoas que têm problemas no coração e precisam estar fortalecendo esses órgãos para que ele não tenha nenhum tipo de problema. Então o maratonista ele vai ter coração e pulmão mais fortalecido devido ao treinamento. Assim, vocês vejam que a maratona ela possibilita você ficar mais forte, mais rápido, e você participar de uma maratona é um grande desafio. E a gente tem pessoas que conseguem estar fazendo esse percurso maravilhosamente bem. Então eu vou falar agora sobre alguns atletas que fizeram história na maratona olímpica e que através do seu treinamento mostraram para o mundo que o nosso corpo ele não tem limites. E do primeiro atleta que eu vou falar agora é Eliud Kipchoge, um atleta queniano. Ganhou praticamente todas as maratonas que ele participou. Ele também ganhou
quase todas as maratonas olímpicas também, um atleta ótimo, um atleta queniano que mostrou para o mundo como que o corpo, os limites do corpo, ele não tem limite. Então, se você apontar a sua câmera do celular para esse QR Code que está aparecendo na tela, você vai conhecer um pouquinho da história desse atleta e como que ele, através do atletismo, através da maratona, conseguiu mudar a vida dele, através do treinamento. Agora, uma atleta feminina é a Pérez. A Pérez é uma atleta também da maratona também, feminina, que também conseguiu mostrar para o mundo como que o corpo feminino ele pode ser moldado, e ela conseguiu ganhar grandes medalhas olímpicas e mostrar para o Brasil, para o mundo, como que a maratona foi importante para ela. Então, se você quer conhecer um pouquinho mais a história da Pérez, é só apontar aí a câmera do seu celular para esse QR Code que está aparecendo na tela, que você vai conhecer um pouco da sua história e aprofundar os limites do nosso corpo, entender como que ela conseguiu chegar aonde chegou através do treinamento persistente. E agora eu vou falar sobre um atleta brasileiro. Você acha que que o mundo só tem grandes atletas maratonistas e que o Brasil não tem nenhum grande representante? Nas Olimpíadas, tá, de 2004, a gente teve um atleta que ele começou lá com a maratona, no início da corrida, primeiro lugar, a gente chegou 30 minutos de prova, primeiro lugar, ele estava indo muito bem na prova de maratona. E a maratona, ela fecha as Olimpíadas. Então você veja a importância que essa modalidade esportiva ela tem para o contexto da Olimpíada. Então ela fecha as Olimpíadas. Então a gente tinha um brasileiro liderando a maratona por muito tempo. De repente, sai uma pessoa da plateia durante a corrida dele, segura ele e impede que ele prossiga a corrida. Então esse atleta, ele é interrompido. E o que acontece? Naquele momento todo mundo chega em cima, levanta ele e ele prossegue a corrida. Só que você está correndo lá 1h30 durante uma trajetória, uma pessoa vir te interromper, é difícil você conseguir retornar. Só que esse atleta brasileiro, ele não desistiu. Não tem aquele ditado popular que o brasileiro não desiste nunca? Ele não desistiu e ele conseguiu chegar em terceiro lugar nas Olimpíadas de 2004. E ele tem um nome, é o atleta Vanderlei Cordeiro de Lima. Ele é o atleta maratonista brasileiro que chegou em terceiro na Olimpíada de 2004, mas só chegou em terceiro porque foi impedido, porque ele estava a todo momento liderando a prova. Se você apontar a câmera do seu celular para esse QR Code que está aparecendo na tela, você vai conhecer um pouco da história do Vanderlei Cordeiro de Lima e vai conhecer um pouco da história, como que uma pessoa entra numa prova de Olimpíadas e segura a outra e impede ela que consiga a vitória. Então você vai conhecer um pouquinho da história do Vanderlei Cordeiro de Lima, nosso grande representante na maratona brasileira e na maratona olímpica. Uma outra pessoa, grande representante também do atletismo, da maratona, a gente agora vai falar sobre uma atleta feminina. A gente está falando de Eleonora Mendonça, a nossa primeira representante na maratona feminina. Lembra que eu falei para você que só em 1984 que as mulheres puderam participar da maratona? Então, essa Eleonora Mendonça, ela foi a nossa primeira mulher que representou o Brasil na maratona olímpica. Então, se você apontar a câmera do seu celular para esse QR Code que está aparecendo na tela, você vai conhecer um pouco da história dela e a história de superação e mostrar a importância da mulher no esporte brasileiro e mundial. E agora a gente vai retomar alguns pontos que a gente falou. Vocês entenderam por que surgiu o nome maratona, né? É simplesmente um nome, inventaram disso, esse livro tem um significado. Vocês viram que a maratona ela exige muito treinamento e uma boa alimentação para que você consiga superar os 42 quilômetros, 195 metros, que é muito quilômetro para você estar correndo aí. A gente viu também o que? Alguns atletas que representam essa maratona em nível nacional e internacional. Dei 2 nomes para você em nível internacional, de um queniano e de uma mulher, e dei também o nome de 2 atletas brasileiros da maratona. Falei do Vanderlei Cordeiro de Lima, que foi o atleta que ganhou a medalha de bronze nas Olimpíadas de 2004, e falei de Eleonora Mendonça,
que foi a nossa primeira representante na Olimpíada de 1984 na maratona feminina. Agora eu vou deixar um desafio para vocês. Vocês viram que a maratona você tem que percorrer uma grande distância, 42 km e 195 metros. Então, eu não vou pedir para você correr 42 km, tá? Não vou pedir para isso. Mas vamos ver até onde você consegue correr e o tempo que você consegue. No nosso caso, eu não vou pedir para você correr quilometragem, metros, não vou pedir isso. Você, no caso, agora você vai tentar ficar o maior tempo possível correndo. Então, você vai escolher praia, você pode escolher a praça do seu bairro, a sua rua, e você vai correr. Você vai lá correr um dia, corre 2, corre 3, o tempo que você conseguir. Quando você estiver bom mesmo, fera, você vai pedir para alguém te acompanhar, seja de bicicleta ou no carro, alguém que possa estar filmando você correndo naquele tempo que você está lá. Você vai lá, a pessoa vai te acompanhar filmando alguns trechos da sua corrida. Quando você finalizar, você vai postar nas redes sociais. Você vai botar lá, consegui ficar X minutos correndo. Eu agradeço aí pelo desafio que foi colocado para mim. Você vai postar e lembre sempre que quando você posta uma atividade nossa do Projeto Estação Educação na internet, você não esqueça de colocar ali a nossa hashtag para a gente estar acompanhando o seu processo de desenvolvimento. Lembra da nossa hashtag? Hashtag Projeto Estação Educação _Educação Física, para a gente acompanhar como que você está fazendo as atividades aqui do projeto. Então, eu agradeço pela sua atenção e vamos lá para esse grande desafio e seja um atleta de maratona. Valeu!